Sejam todos muito bem-vindos a mais uma batalha. Hoje não vamos tapar o sol com a peneira e vamos falar do dia de ontem de Champions e vamos essencialmente falar do futuro. E não vamos tapar o sol com a peneira porque não vale a pena fazermos de conta que não se passou nada. Não, passou-se. Estamos chateados, tristes, frustrados. Tivemos uma derrota que não estamos habituados. Tivemos uma derrota que não é habitual. Tivemos uma derrota que não corresponde ao nosso estatuto europeu. E de nada vale agora falar se o Futebol Clube do Porto é o clube português mais titulado, se os nossos adversários também já tiveram derrotas iguais ou piores. A mim, com franqueza, não me importa rigorosamente nada isso. Interessa-me isso sim que, efetivamente, ontem tivemos um dia negro no Futebol Clube do Porto. Tivemos um dia negro na história do Futebol Clube do Porto. Tivemos a maior derrota de sempre no Estádio do Dragão. E como tal, deve ser um momento para refletirmos. Um momento para refletirmos sobre aquilo que se passou, mas essencialmente um momento para refletirmos sobre o futuro. Quem ouviu a batalha da passada terça-feira sabe que, como é óbvio, sem saber ainda o resultado, eu disse claramente, ou sublinhei claramente qual deveria ser o nosso foco, o campeonato. Disse claramente que, independentemente do resultado que viesse a ocorrer no Futebol Clube do Porto de Liverpool, o foco era e tinha que continuar a ser o campeonato. Portanto, aquilo que eu disse mantenho. Não retiro nenhuma vírgula àquilo que disse. O nosso foco é o campeonato, o nosso foco é recuperar o título de campeão nacional e é nisso que nós temos que estar absolutamente concentrados e absolutamente unidos. Mas não quero fugir também ao jogo propriamente dito, porque o adversário foi mais forte, o adversário foi mais capaz, o adversário demonstrou que tem mais qualidade e como tal ganhou. Ganhou por números que são exagerados, que se calhar pouco fez para justificar uma diferença tão significativa, mas aconteceu. Aconteceu, é futebol, e não vamos meter a cabeça na areia, não vamos ter também aquele discurso do é preciso levantar a cabeça. Não, não é preciso levantar a cabeça, é preciso saber reagir. Porque essa coisa de levantar a cabeça é um clichê que eu com franqueza não gosto nada. Temos é que saber reagir. Temos que saber reagir à adversidade, temos que saber reagir à derrota, porque trabalhar em cima de vitórias é muito fácil. Muito mais difícil é trabalhar em cima de derrotas. E é em cima dessa derrota que nós temos que trabalhar. Sobre o jogo propriamente dito, eu só queria fazer 3 sublinhados. O primeiro, um sublinhado para dizer que acho que a equipa teve um pouco de falta de controle emocional. Na minha opinião, com 3-0, resultado fechado, resultado de jogo fechado, eliminatório encerrado, o Futebol Clube do Porto deveria ter sabido fechar-se melhor e cortar o jogo, matar o jogo, não permitindo desta forma o mar do resultado. Isto essencialmente porque ontem, pela primeira vez, e ao contrário daquilo que tem acontecido no Campeonato Nacional, sentiu-se de facto a falta de Danilo. Num jogo tão físico, tão intenso, com tantos duelos individuais, com um meio-campo tão pressionante, faltou o poder físico de Danilo. Faltou também o poder físico de Filipe. E isso sentiu-se essa menor capacidade física, essa menor presença física. Esta era a primeira nota que eu gostaria de deixar, precisamente para reflexão. Não uma crítica ao Futebol Clube do Porto, porque as críticas ao Futebol Clube do Porto não são para ser feitas aqui, não são para ser feitas na praça pública. Eu detesto ver portistas a fazer isso na praça pública, eu detesto ver portistas ou pseudo-portistas nas televisões a fazerem esse tipo de críticas. A segunda nota que eu gostava de deixar é sobre José Sá. Criticar José Sá depois do jogo de ontem é um exercício extremamente fácil. E é um exercício típico dos abutres. Os abutres que estão na esquina sempre à espera de criticar tudo e todos. José Sá, depois de ter entrado na equipa de forma naturalmente periglitante, ganhou confiança. Tem tido presença clara na nossa baliza. Nos 2 últimos jogos do campeonato, quer em Braga, quer em casa frente ao Braga, quer em Chaves, teve 2 excelentes exibições. Vir agora, como ainda hoje o jornal O Jogo faz, fazer comparações com Iker Casillas, dizendo que os números defendem Iker Casillas, é um exercício típico de um abutre. Ou então, encomenda de alguém. Porque eu não quero estar aqui a criticar Iker Casillas. Iker Casillas para mim é um grande guarda-redes. Mas infelizmente para nós, na Champions, Iker Casillas até não foi muito feliz. Basta recordar o Futebol Clube do Porto Dinamo de Kiev do tempo de Lopetegui.
E basta recordar o Futebol Clube do Porto Besiktas desta época. Portanto, infelizmente, Iker Casillas nem teve assim tanta sorte quanto isso na Champions com a camisola do Futebol Clube do Porto. E além disso, um dos melhores guarda-redes do Futebol Clube do Porto deste passado recente, Elton, parecia que tinha sempre guardado um franco para os oitavos de final da Champions. Aconteceu assim em Madrid, frente ao Atlético de Madrid. Aconteceu assim em Gelsenkirchen, frente ao Schalke 04. Aconteceu assim em Londres, frente ao Chelsea. E não foi por causa disso que Elton deixou de ser um grande guarda-redes. Portanto, estes comportamentos e estas atitudes típicas dos abutres que estão na esquina à espera de criticar irritam-me e enervam-me. Uma terceira nota para aquilo que Sérgio Conceição disse no final do jogo. Esta derrota não belisca nada daquilo que a equipa tem feito. A equipa tem tido um trabalho extraordinário, tem tido um trabalho meritório, e este trabalho não sai beliscado com uma derrota como esta. Até o presente momento, o Futebol Clube do Porto, naquilo que foi a Liga dos Campeões, cumpriu o seu objetivo. Estar presente nos oitavos de final. E, portanto, aquilo que está a fazer no campeonato, aquilo que tem feito toda a época, é merecedora do nosso crédito. Aliás, eu acho que a reação do público no final do jogo é digna disso mesmo. Os adeptos do Futebol Clube do Porto não perderam o foco. Todos nós não perdemos o foco. Todos nós percebemos que aquilo que aconteceu ontem foi um dia mau. Foi um dia horrível. Foi um dia, por um lado, para esquecer, mas também para recordar. Mas, no final da partida, o Estádio do Dragão deu o maior de todos os créditos à equipa. Demonstrou que está com a equipa. Demonstrou, num momento extremamente complicado, a confiança que tem na equipa, a confiança que tem em que a equipa nos faça regressar àquilo que nós tanto desejamos, que são as vitórias no Campeonato Nacional. E esse foi um voto de crédito, foi um voto de confiança e tem que ser a maior de todas as forças impulsionadoras da nossa equipa para regressar às vitórias já no próximo domingo, frente ao Rio Ave. Até porque o futuro é já amanhã. O futuro é já no próximo domingo. Próximo domingo jogamos em casa frente ao Rio Ave. E temos aqui 4 jogos para o campeonato que podem efetivamente começar a marcar a diferença neste campeonato. No domingo frente ao Rio Ave, depois a meio da semana, na deslocação ao jogo, à segunda parte do jogo com o Estoril, a seguir a deslocação a Portimão e depois o jogo em casa frente ao Sporting. São 4 jogos que podem ser fulcrais na nossa caminhada rumo ao título, rumo àquilo que nós todos desejamos. E portanto a união, a paixão, o amor que todos os adeptos do Futebol Clube do Porto têm demonstrados, têm que estar absolutamente presentes nestas 4 partidas. 4 partidas que podem ser, como digo, decisivas rumo ao título. Até porque nós temos que estar preparados para as recorrentes manhas que nos vão tentar meter. Agora o país está a regozijar-se com a nossa derrota. Tivemos até o Diário de Notícias a fazer página de uma rábula do Facebook relativa a um artigo de Miguel Sousa Tavares no jornal A Bola. Um jornal de tiragem nacional dar eco a uma rábula de Facebook não é típico de um jornal de tiragem nacional, é típico de um jornal de vão de escada. E o Diário de Notícias veio dar eco a isto. Portanto, isto é um sinal claro de que os nossos adversários nos querem molestar, de que os nossos adversários nos querem humilhar. E temos que ser nós a levar o barco para a frente. Temos que ser nós, adeptos do Futebol Clube do Porto, a dar passo em frente, a empurrar a equipa para a frente. Até porque, depois, temos, por exemplo, o jornal A Bola a continuar com as suas rábulas. Ainda no dia de ontem, sabiam que o Luís Filipe Vieira estava a ser ouvido no DIAP no âmbito de um qualquer processo na qualidade de testemunha. Passado umas horas, já tiveram, em função dos esclarecimentos que foram prestados, recuar naquilo que disseram e aquilo que tinham a certeza que o Luís Filipe Vieira estava a ser ouvido na qualidade de arguido, afinal estava a ser ouvido na qualidade de testemunha, afinal estava a ser ouvido na qualidade de arguido. Isto parecia aquela rábula da Operação Lex. Ora não era arguido, ora era arguido, ora a Bola dizia que o Luís Filipe Vieira de certeza absoluta não era arguido, ora a Procuradoria-Geral da República desmentia aquilo que o advogado do Benfica, devidamente secundado pela Bola, dizia. Aliás, a Bola continua neste ataque acérrimo ao Futebol Clube do Porto, continua nesta tentativa quase ridícula de defender o Benfica. Veja-se, por exemplo, um artigo desta semana da Bola em relação ao Tondela Sporting. Então o que é que dizia, ou qual era o título do jornal A Bola? Dupla portista para travar Sporting. Referia-se o jornal A Bola à eventual dupla de centrais do Tondela, Jorge Fernandes e Ricardo Costa. Eu hoje estou um bocado gago
porque a minha azia sempre que o Futebol Clube do Porto perde é tremenda. E eu não a consigo disfarçar, nem quero disfarçar. Mas o Jornal A Bola fazia então esse título: dupla portista para travar Sporting, falando de Jorge Fernandes e de Ricardo Costa. É preciso ter uma lata tremenda vir falar de uma dupla portista, quando Jorge Mendes, efetivamente, e eu a dar-lhe com o Jorge Mendes, quando Jorge Fernandes, efetivamente, é jogador do Futebol Clube do Porto, e depois dizem que Ricardo Costa foi formado no Futebol Clube do Porto. Ricardo Costa não foi formado no Futebol Clube do Porto. Ricardo Costa foi formado no Boa Vista. Ricardo Costa só cumpriu o último ano de júnior no Futebol Clube do Porto e depois seguiu para a equipa B. A Bola o que quer fazer é claramente criar aqui um cenário quase de guerrilha, quase de o Futebol Clube do Porto contra o Sporting, colocando de lado o Benfica. E fazer isto num clube como o Tondela, onde o seu presidente é um benfiquista assumido, onde o seu treinador é Pepa, e acho que relativamente a isso escuso de fazer outros quaisquer comentários, onde tem o Benfica lá emprestado Pedro Nuno pela segunda época consecutiva, onde existe um histórico dos jogadores e ex-jogadores do Benfica a terem passado por Tondela, de facto, só por má fé típica deste pasquim, é que podem vir com este tipo de títulos. Mas isto é importante para nós abrirmos os olhos e para nós percebermos que eles tudo vão fazer para nos atacar. Até porque tínhamos todos como claro uma coisa: eles vão tentar fazer render o peixe da nossa derrota frente ao Liverpool até ao limite da exaustão. Eles vão tentar apagar e-mails, vão tentar apagar operações Lex, vão tentar apagar a operação que está a ser levada a cabo pela PJ no âmbito do processo de corrupção de que o Benfica é alvo. Eles vão tentar apagar a Assembleia Geral do Sporting do próximo sábado. Eles vão tentar apagar as choraminguices de Bruno Carvalho. Eles vão tentar apagar tudo para que o foco negativo esteja sobre o Futebol Clube do Porto. E nós temos que estar atentos a isso e não podemos ceder a estas verdadeiras badalhoquices, desta comunicação social encarnada, desta comunicação social verde, desta comunicação social centralista. Nós temos que estar atentos e unidos em redor do Futebol Clube do Porto, unidos em redor da nossa equipa. Custa muito. Custa-me tanto a mim como vocês, tenho a certeza. Mas este é o caminho. O caminho é ajudarmos o Futebol Clube do Porto, é ajudarmos a nossa equipa rumo às próximas vitórias. E é isso que eu espero que aconteça no próximo domingo, frente ao Rio Ave. Espero, francamente, que aqueles portistas que conseguiram ir a uma quarta-feira à noite ao Estádio do Dragão, aqueles portistas que pagaram bilhetes caros para assistir ao Futebol Clube do Porto de Liverpool, aqueles portistas que enfrentaram uma intempérie para lá estar presentes, tenham a mesma disponibilidade física, a mesma disponibilidade mental e a mesma vontade de no próximo domingo, às 6 da tarde, estarem lá para ajudar o Futebol Clube do Porto rumo a mais uma vitória, rumo àquilo que todos desejamos, o título de campeão nacional. Meus amigos, é desta forma que terminamos mais uma batalha. Mais uma batalha que custa. Custa ter estas batalhas. Custa falar nestas alturas. Custa falar nestes dias. Mas o passado e a história do Futebol Clube do Porto não se fez de facilidades. O passado e a história do Futebol Clube do Porto fez-se de luta. Fez-se de luta nos momentos difíceis e nós vamos continuar a lutar, nós vamos continuar a batalhar, nós vamos continuar a tentar ajudar o Futebol Clube do Porto a ser campeão. Um abraço e viva o Futebol Clube do Porto.